Se aconteceu comigo, vai ser com você também. Eu fui um dos escolhidos para um nível mais além. Agora tô preparado, nosso Pai que ensinou, ter filhos abençoados para o reino do Senhor. É só glória a Deus, é glórias ao Senhor. É só glória a Deus, é glórias ao Senhor. É só glória a Deus, é glórias ao Senhor. Já tá tudo confirmado, o Senhor quem me salvou. É só glória a Deus, é glórias ao Senhor. É só glória a Deus, é glórias ao Senhor. É só glória a Deus, é glórias ao Senhor. Já tá tudo confirmado, o Senhor quem me salvou. Só glória a Deus. Boa tarde, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, povo de Deus, que estão me acompanhando aqui, nesse canal, Reverendo José e o Mundo Celestial. Deixa o seu likezinho, me ajuda. Bora botar esse vídeo para mais gente, né? O assunto de hoje é um assunto importante. O tema de hoje é um tema importante. Está em Mateus. Está escrito na Bíblia, em Mateus, capítulo 19, versículo 16. O encontro de Jesus Cristo, na época era Jesus, que era no Novo Testamento, e ele encontrou-se com um jovem rico. E esse jovem rico, ele procurou Jesus e queria saber se realmente poderia adentrar no reino do céu, porque ele tinha riqueza e ajudava muita gente. E Jesus falou para ele, disse assim: volta, vende tudo que tu tem e dá aos pobres e vem me segue. A pergunta é a importância da pergunta aqui. O que está escrito aqui, todo mundo prega, mas ninguém explica. Por que é que ali Jesus viu que aquele homem era rico? Por que ele não pegou e disse assim: vai, vende tudo que tu tem, traz 10% para mim ou para Deus? Não era assim que as igrejas pregam? 10% para mim e o restante pode dar aos pobres. Mas ele se pede 10%. Mas por que foi que Jesus Cristo naquela época não pediu esses 10% àquele jovem rico? Hein? Você sabe por que é o motivo? Ninguém te explica isso. Só aqui você sabe disso. Só nesse canal você sabe disso. Preste atenção. O 10% que era para Jesus, que ele não reivindicou, que está na Bíblia, ele não reivindicou esse 10%. Aquilo não aconteceu porque Jesus Cristo, aquele palácio que tinha sido feito por Abraão, já era para acolher Jesus. Mas devido à prostituição, tudo que aconteceu ali, Jesus não podia vir naquele palácio. O palácio que o faraó construiu era para vir também Jesus. Mas Jesus Cristo não veio também no palácio de faraó, porque o faraó também era cheio de arrumação. Não podia chegar uma mulher lá que ele traçava. Ora, o Abraão foi com a Sara para lá. Estava morrendo de fome. Foi para lá. Para poder ele não ser morto. Teve que dizer que ele era irmão da Sara. E ele se apossou-se da Sara, né? Não se relacionou, presta atenção. Ele não se relacionou com a Sara porque Deus não deixou. Na hora que estava tudo pronto para ele, que ele tinha dado um banho de mirra nela, tal, perfume,
E ela já tava, tinha uma base de uns 5 a 6 meses para poder ele se relacionar com a pessoa que vinha. E quando estava nessa preparação, Deus mandou aquelas pestes, aquelas doenças, e ele adoeceu. Todo mundo adoeceu lá no palácio, e quando ele se aproximou de Abraão, ele perguntou quem era aquela mulher. Ele disse que era a mulher dele. Aí ele, se embora. Quer dizer, não houve relacionamento entre Sara e o rei Faraó. Então, ali não podia nascer Jesus. Então, meus amados irmãos, Jesus Cristo, partindo disso aqui, esse primício, Jesus Cristo não tinha um fundamento terrestre. Jesus Cristo, quando nasceu, ele não tinha onde morar. Não tinha uma casa para morar, tanto que ele nasceu num estábulo de animal. Entendeu? Então, como ele nasceu assim, desse jeito, não tinha aonde morar, ele tinha um fundamento espiritual pronto, que ele executou na cruz quando ele morreu. Um fundamento espiritual pronto, já estava tudo prontinho ali. E quando ele morreu, ele salvou nós espiritualmente, ali na cruz. Então ele não podia reivindicar daquele rapaz, nem de ninguém que ele, de Jesus Cristo, no tempo que ele passou na terra, os três anos que ele passou pregando na terra, ele não pediu a ninguém nada de oferta. Depois o pessoal dava a ele porque viu que ele chegava e fazia um milagre, e quando estava com fome, como ele fez daqueles peixes, né? Pegou os peixes, fez um milagre dos peixes, todo mundo comeu, né? E as pessoas davam a ele, mas ele não pedia. Porque ele não tinha um fundamento terrestre, material. Materialmente, Jesus Cristo não tinha nada. O que ele tinha? Ele tinha um terreno, tinha uma casa, tinha um templo, não tinha nada. Então é por isso que ele não reivindicou o 10% daquele rapaz. E nem pediu a ninguém. Diferentemente de Jesus, do Messias, quando ele vier na segunda vinda, preste atenção, ele já vai vir um homem pronto, tanto espiritualmente, como fisicamente, como materialmente. Ele já vai vir pronto desse jeito. E como ele vai vir com esse fundamento completo, como a Bíblia fala que ele vai vir das nuvens, a nuvem não é, a nuvem é sinal de que ele vem purificado. Aí Jesus Cristo vai procurar o povo de Jesus que ele deixou na terra, na primeira vinda. Ele tinha um povo que ele deixou na primeira vinda. Esse povo se proliferaram até hoje, já são aproximadamente 5 milhões. Então, Jesus Cristo, o Espírito de Jesus, vai procurar uma pessoa que esteja dentro dessa família de Jesus que nasceu, que estão aí por aí, em várias partes do mundo. As guerras dispersaram ele, mas estão em várias partes do mundo. Alguns caíram, alguns morreram. Agora mesmo na guerra mesmo, aquela guerra que teve agora do Hamas com os israelenses, que morreu 65 mil pessoas, ali foi aproximadamente morreu mais de 1.000 ou 2.000 pessoas do povo de Deus que estava no meio daquele povo. E assim foi morto muita gente. Mas tem muita gente que está viva e Deus vai enviar Jesus espiritualmente a escolher uma pessoa dessa, um homem, e ele escolhe esse homem já está preparado por Deus, fisicamente bem, espiritualmente bem, financeiramente bem, em condições de abrir templo em toda a parte do mundo. E esse daí é o Messias na segunda vinda. E o mais importante,
O mais importante, as igrejas não pregam isso aí. Mas o importante, o que é? Ele não cobrará de você nem dízimo e nem oferta. Se você tiver numa igreja que disser que é de Jesus na segunda vinda, e ele te cobrar oferta e cobrar dízimo, pule fora, porque essa igreja não é de Jesus na segunda vinda. Jesus na segunda vinda, ele vai vir um homem pronto, bem de vida, rico, fisicamente, financeiramente e espiritualmente. Não vai precisar mais de oferta, nem de dízimo, porque ele não vai precisar disso mais. Esse é o Jesus na segunda vinda. Porque na primeira vinda aqui, como está escrito em Mateus 16, versículo... Mateus 19, versículo 16, ele não pediu nada àquele rapaz que... Ele não pediu 10% daquele rapaz. Mandou vender tudo e voltar e seguir ele. Foi ou não foi? Não está na Bíblia? Então o motivo... A explicação está essa daqui. Quem é que explica isso aqui? Ninguém. As igrejas que quando abrem quer materialmente, quer levar para os templos. O negócio de Deus é templo e mais templo. Jesus Cristo na segunda vinda ele não vai ter muito templo. São poucos templos, sim. Fora as partes do mundo. O tempo vai aumentar, mas no início vai ser poucos templos. E as pessoas não vão acreditar na palavra dele. Precisa de muita ajuda do povo de Deus. E eu faço parte do povo de Deus. Estou já preparando a vinda do Messias na segunda vinda. Vem fazer parte dessa história. Vem comigo. Bora fazer uma parceria para preparar a vinda de Jesus na terra. Você vai me ajudar? Você vai ajudar Deus? Eu espero que isso aconteça. Tá bom, amados irmãos? Deus abençoe o povo de Deus. Hoje era que eu tinha para falar para vocês, é isso. Palavras sérias, curtas, poucas e muito importantes. Tá bom? Então você já sabe, né? Na segunda vinda de Jesus vai ser extinta a oferta, vai ser extinto o dízimo. Você vai ofertar nas igrejas de Jesus na segunda vinda voluntariamente. Você recebeu uma graça, você vai lá, ajuda naquele templo. Eu estou abrindo uma igreja para o ano de Jesus na segunda vinda. Jesus na primeira e segunda vinda. A igreja vai ser assim. A igreja de Jesus na primeira e segunda vinda. Lá na minha igreja não vai ter oferta, não vai ter dízimo. Vamos receber voluntariamente o que você der. Voluntário, você vai dar o que você... Se você recebeu bênção ali, naquele momento ali, você chega para mim e diz: reverendo, eu recebi um milagre. Aqui para ajudar no templo. Porque a igreja minha, nós vamos pregar a palavra de Jesus na segunda vinda, mas não é a de Jesus ainda. A igreja dele mesmo não vai ter nada disso. E eu vou precisar, porque lá eu vou alugar um templo, vou bancar tudo e você vai me ajudar nessa caminhada. E lá nós vamos preparar você, a sua família, para você ser um servo de Deus na segunda vinda. Essas palavras maravilhosas que nós estamos fazendo aqui, séria, real, é assim. Vai ser desse jeito. Deus abençoe. Voltaremos no próximo vídeo. Vai lá, dá um likezinho. Ajuda-me. Ajuda Deus. Porque Deus precisa de nós. Amém?